Fala, galerinha, meus unimores, essa galera de medicina, como é que vocês estão, a preparação? Tá focando mesmo? Tá focando? Eu quero ver vocês mais focados ainda, viu? Pega logo o seu caderno aí, pega logo o seu material, sua apostila aí, aquele caderninho com as questões, porque hoje nós vamos ensinar Revolução Industrial. Vem aqui, olha, com o Papito, é o mesmo que está com saudade de vocês. Alô, Charles, beijo, Papito. Vamos lá, é o seguinte, olha, nós vamos ver hoje, alunos, um assunto que é de extrema importância para a prova da Consultec, mas de extrema importância. Cai bastante, cai não, despenca, Papito, na prova da Consultec, despenca. Então vamos aprender tudo sobre a Revolução Industrial para você não perder a questão que vai cair na prova da Consultec. Não é para perder, beleza? Aprenda tudo, vai anotando tudo aí e o material vamos estar disponibilizando para vocês, belezinha? Então veja só, aluno, a Revolução Industrial, falou de Revolução Industrial, falou de quê? Falou de tempos modernos, falou do famoso filme de Charlie Chaplin. Quem é que nunca já assistiu esse filme? Se não assistiu, tem que assistir. O filme Tempos Modernos é uma crítica justamente ao processo de Revolução Industrial. Uma crítica pesada que Charlie Chaplin fez aqui a todo esse processo do Fordismo, Taylorismo. Então, alunos, é obrigatório você assistir esse filme daqui. Então, vamos passar e para eu fechar o capítulo, eu falo sobre esse filme no final. Repare só, alunos, para você aprender sobre Revolução Industrial, primeiro eu vou lhe dar o conceito de o que é Revolução Industrial. Revolução significa mudança, transformação. E o que é indústria? Indústria é a transformação da matéria-prima em um produto acabado. Vou repetir. Indústria é a transformação da matéria-prima em um produto acabado. Então, já existe processo de produção desde lá o homem da caverna. Desde o nosso homem da caverna, desde a Idade Antiga, desde a pré-história, já existe esse modo de produção, de transformar uma matéria-prima em um produto acabado. Então, a Revolução Industrial vai ser justamente isso. Vai ser uma mudança na forma que o homem vai transformar a matéria-prima em um produto acabado. E aí, nós vamos perpassar por 3 processos de produção. Vamos lá, aluno. Veja só. Nós temos aqui o artesanato. O artesanato, ele é, desde lá a pré-história, o artesanato, desde a pré-história, até mais ou menos o século XIII. Século XIII, alunos, é a Idade Média. Aqui no artesanato, a produção ela vai ser feita toda de forma manual. Então, toda de forma manual e não havia divisão do trabalho. Então, olha, não havia divisão do trabalho. O que é isso, Jurubeba? Naquela época, uma única só pessoa fazia todo o processo de produção sozinho. Então, não havia divisão do trabalho. Então, nesse processo aqui, pessoal, um único homem, ele ia até a floresta, pegar, por exemplo, um tronco de madeira e transformar numa cadeira. Então, não havia divisão do trabalho. Essa pessoa fazia todo o processo sozinho. Então, pegava o tronco de madeira, após pegar o tronco de madeira, cortava nas partes para formar a cadeira, ele mesmo pintava, ele mesmo ia pregar, ele mesmo ia vender. Então, todo o processo de produção era feito por uma única só pessoa. Aí vai surgir o século XIII, na Idade Média. E no século XIII vai surgir a manufatura. Então repare só, século XIII surge aqui a manufatura. Olhe pelo pé da palavra, aluno. A produção ela vai ser manual, mas com auxílio de máquinas simples. Então é século XIII até o século XVII. E a produção ela vai ser manual. Manual. É manual ainda? É manual ainda. Só que tem o auxílio de máquinas simples. Já o auxílio de máquinas simples. Hoje em dia, aluno, uma máquina simples, sabe o que seria?
Uma máquina simples seria, por exemplo, um liquidificador, seria, por exemplo, uma máquina de furar parede. De vez de você furar com a mão, de forma manual, vai ter uma máquina que, através de uma rotação, você apertando o botão, fura a parede. Então, seria isso, por exemplo, máquinas simples nos dias de hoje. E aqui já vai existir uma pequena divisão do trabalho. É pequena, mas já vai existir. E vai surgir a maquinofatura. Pronto, chegamos no auge do conteúdo aqui. A maquinofatura vai surgir então no século XVIII. A maquinofatura, aluno, é justamente a revolução industrial. A maquinofatura. Então surge no século XVIII a maquinofatura. Aqui, alunos, já vai existir uma intensa divisão do trabalho, já vai existir. Ou seja, cada pessoa vai fazer um processo de produção, cada pessoa. Então já vai existir uma intensa divisão do trabalho. Vamos dar um exemplo. Essa pessoa vai na floresta, corta a árvore. Outra pessoa pega essa árvore e transforma nas formas da cadeira, no pé da cadeira, no local de sentar, no encosto. Uma terceira pessoa vai pintar, uma quarta vai pregar, uma quinta vai vender. Então já vai existir uma intensa divisão do trabalho. E aqui na maquinofatura, a produção ela vai ser em série. Produção em série e produção em larga escala. O que é isso, Jurubeba? Produção em série. Produção em série, aluno, é justamente você produzir um mesmo produto. Então, pode perceber que existem vários pincéis como esse, em série, igualzinho, e em larga escala, em grande quantidade. Era melhor produzir assim. Esse modelo, inclusive, de produção é justamente o que nós denominamos de Fordismo, o que vocês estudam na geografia. Então, no Fordismo, a produção vai ser em série e também feito em larga escala. Então, alunos, essas são as características aqui do processo de Revolução Industrial. Vamos passando. Passando, nós vamos ver que a Inglaterra ela vai ser a pioneira no processo de Revolução Industrial. Aluno, repare só, é como se fosse 2 mais 2. Você não pode esquecer isso. Quem vai ser a pioneira no processo de Revolução Industrial é a Inglaterra. E a grande pergunta é, por que a Inglaterra vai ser a pioneira? Tipo, por que não foi a Alemanha? Por que não foi a Holanda? Por que não foi Portugal? Por que não foi a Espanha? Por que não foi Itália? Por que foi a Inglaterra? A Inglaterra, pessoal, é o seguinte, ela vai reunir esses 4 elementos que vão tornar ela a pioneira no processo de Revolução Industrial. Vamos lá? Capital, dinheiro. A Inglaterra vai acumular dinheiro. Como, Jurubeba, ela acumulou dinheiro? Ela acumulou dinheiro, por exemplo, com o seu comércio marítimo. Comércio marítimo esse bastante forte. Então, o seu comércio marítimo era forte. Não se esqueçam, a Inglaterra tem esse apelido. Ela era considerada a rainha dos 7 mares. Então, ela vai fazer um comércio intenso. E, alunos, não se esqueça do assunto de expansão marítima, que lá na Inglaterra, a pirataria era permitida pelo rei. Aliás, não só permitida, oficializada pelo rei. Porque quando o pirata roubava, ele dividia os 50%, ou 60%, ou 40% do roubo para o rei. Então a Inglaterra vai acumular dinheiro com esse comércio marítimo dela. A Inglaterra vai acumular dinheiro com tratados desvantajosos. Então, tratados econômicos, acordos econômicos. Por exemplo, a Inglaterra faz um acordo com Portugal, chamado Tratado de Methuen, ou Tratado dos Panos e Vinhos, em que a Inglaterra naquela época vai sair beneficiada. Portugal vendia para a Inglaterra vinho, que vinho é barato. Vinho, diga aí o vinho no Frei, quanto é? R$5. E a Inglaterra vendia para Portugal panos, pano, que é um produto industrializado, que é mais caro. Então, através de acordos como esse, a Inglaterra vai acumulando dinheiro. E o Brasil ajudou isso, inclusive. Como? Jurubeba, Brasil ajudou? Ajudou. O ouro brasileiro ajudou no século XVIII, porque Portugal explorava o nosso ouro, só que Portugal tinha tantas dívidas com a Inglaterra, devido a esse acordo desvantajoso, que Portugal pagava essas dívidas com o ouro brasileiro. Então, o Brasil
Como fala Chaves, o grande pensador contemporâneo, sem querer querendo, o Brasil ajudou a Inglaterra no seu processo de revolução industrial. Além disso, a Inglaterra possuía grandes jazidas de carvão. Carvão para gerar o quê? Energia. Além disso, a Inglaterra possuía grandes jazidas de ferro. Ferro para quê? Para construir as máquinas. E a Inglaterra vai ter o que nós chamamos de enclosures. O que é o enclosures? É a chamada política dos cercamentos. Olha, aluno, na questão, ou pode vir o nome em inglês enclosures, ou pode vir o nome política dos cercamentos, ou lei dos cercamentos. O que é isso? Vou lhe dizer agora. Os reis da Inglaterra, lá no século XVII, aqui nós estamos no século XVIII. Lembre que a Revolução Industrial vai ser no século XVIII. Os reis da Inglaterra, lá no século XVII, criaram uma lei, dizendo o seguinte, que a partir de agora não pode ser mais realizado cultivo agrícola. Tem que ser criado ovelha. Foi uma lei. Essa lei é o quê, pessoal? Se é lei, é obrigatório. Sim, aí me diga, se a partir de agora não pode fazer produção agrícola, só pode criar ovelha. Antes, lá, Johnny, que é João em português, você que não sabe o que é Johnny, o agricultor Johnny, ele fazia comércio, ele fazia agricultura. Fazia agricultura, Johnny, de trigo. Ele tinha 100 pessoas para lhe ajudar. Ele tinha 100 camponeses. Só que agora, Johnny é proibido de produzir produtos agrícolas. Johnny tem que ser obrigatoriamente agora criar ovelhas. Johnny vai pegar e vai dizer bem assim, eu vou fazer o que com 100 pessoas? Para criar ovelha, eu só preciso de 10 pessoas. E daí que são 90 pessoas sem trabalhar no campo. Vai fazer o que no campo se não tem trabalho? No campo ou você produz produção agrícola ou não faz nada. Essas pessoas começam então a vir para a cidade. E elas vindo para a cidade vai ter um fator positivo. Vai gerar aqui o que nós chamamos de exército de mão de obra. Um exército de mão de obra. Então, muitas pessoas disponíveis para trabalhar nas indústrias. E daí, Jurubeba? E daí que quanto mais pessoas tinha para trabalhar nas indústrias, o preço da mão de obra ia lá para baixo. O salário ia lá para baixo. Então, a política dos cercamentos vai favorecer a Inglaterra ser a pioneira por causa disso. Gerou um exército de mão de obra, barateando os salários. Além disso, ovelha dá o quê? Me diga aí. Cristiano, me diga aí. Ovelha dá o quê? Ovelha gera lã. Então, a lã vai ser justamente a primeira matéria-prima para a primeira indústria que vai surgir, que é a indústria têxtil. Então, alunos, esses fatores aqui é que vai tornar a Inglaterra a pioneira no processo de Revolução Industrial. A UNIT gosta de cobrar isso aqui. Não se esqueçam, belezinha? Então, vocês têm que dominar o porquê a Inglaterra foi a pioneira. Saber cada fator desse. Se é uma questão da UNIT, se é ABCDE, qualquer uma dessa pode cair. Só que agora, Papito aqui vai chegar com a mais gostosinha. Ui, é o dicão do Papito. Dicão do Papito. É o seguinte, não tem uma marca de televisão chamada CCE? Olha o dicão do Papito, olha ela chegando, olha ela chegando. O dicão do Papito vai ser, CCF. Então a Inglaterra vai ser a pioneira porque ela vai ter C de carvão, o C de capital, C de carvão e o F de ferro. Então de vez CE, CCE, CCF. É o dicão do Papito. Simbora aqui, simbora. Alunos, repare só. Vocês aqui têm que dominar, a partir de agora, as condições de trabalho. As condições de trabalho nas fábricas, elas eram precárias, horríveis. Então, vocês têm que saber isso aqui também, olha. Como eram as condições de trabalho naquela época? Vamos lá. Primeiro, existiam longas jornadas de trabalho. Eles trabalhavam durante 12, 14, 16. Eu já vi em livro didático até trazer 18 horas por dia de trabalho. Era uma exploração gigantesca. Além disso, eles recebiam baixíssimos salários. Olhe,
como se a gente fosse calcular hoje o salário mínimo no Brasil, vamos arredondar para 1.000, me permita? Eu sei que é 1.045, mas para 1.000. Então, naquela época, eles recebiam 1/3 do salário mínimo de hoje. Recebiam mais ou menos R$350. O que é que dá para fazer com 350? Com R$1.000 já não dá para fazer nada. E outra, os patrões preferiam contratar mulheres e crianças porque pagava menos ainda. Mulher, porque tem toda aquela dedicação, né? Tem toda aquela atenção. E crianças, porque as mãozinhas delas, olha, eram pequenininhas, dava para enfiar dentro das máquinas. Perceba nessa imagem, aluno, nessa imagem que eles não usam equipamento de proteção, olha. Olha a criança descalça em cima de uma máquina, Olha como elas trabalhavam, olha o chapéu dessa criança, não dá nem na cabeça dela. Então, as condições de trabalho, elas eram precárias. Além disso, as máquinas eram uma novidade. Então, eles não sabiam operar as máquinas. Era uma novidade. Por exemplo, se um data show quebrar agora, eu não sei operar um data show. Se essa televisão agora quebrar, eu não sei consertar a televisão. É normal. A gente não sabe operar as máquinas. Então, essas pessoas também não sabiam. Era novidade. Então, muitas delas se mutilavam. Perdiam braço, perdiam dedo. E sabe qual era o pior? Que o patrão não indenizava. Ah, se machucou? Saia. Tem vários lá fora querendo o seu trabalho com saúde. Então, era bem assim naquele período da Revolução Industrial. Além disso, as fábricas eram insalubres, mal iluminadas, as fábricas eram mal ventiladas, as condições de higiene eram horríveis, sujas. Então, eram péssimas as condições de trabalho dentro das fábricas. E aí, aluno, nós vamos vir aqui para você ter domínio sobre as fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela já está na sua 4ª fase. Então, a primeira nós já estudamos, você já domina a primeira. A primeira ocorreu no século XVIII, na Inglaterra. Olha o que Jurubeba vai falar. Só e somente só na Inglaterra. Aqui vão utilizar como matéria-prima para a fabricação da máquina o ferro. Aqui a energia vai ser o carvão. E a primeira indústria é a indústria têxtil. A indústria têxtil, aluno. Na segunda fase, vai ocorrer no século XIX. No século XIX, vai se espalhar agora por toda a Europa. Não somente na Inglaterra agora. Por toda a Europa, Estados Unidos e Japão. O ferro vai ser substituído pelo aço. O aço ele é mais resistente do que o ferro. A partir de agora, o carvão vai ser substituído pelo petróleo, pela energia elétrica. O petróleo ele tem o maior poder de combustão. E pela energia elétrica. E as indústrias vão surgir, vão ser as indústrias automobilística e a indústria química. A química é justamente a que vai pegar o petróleo, por exemplo, transformar em combustível. Então, é as características da segunda fase. E aqui, alunos, está a terceira fase. Século XX, lá na Europa, Estados Unidos e Japão. Perceba que continua, né? Perceba que continua. Agora não é mais o petróleo e a energia elétrica. Agora é o que chama de energias alternativas. A energia solar, a energia eólica, a energia nuclear, são as energias que vão surgir. E aqui o computador e a automação são as principais indústrias que vão estar surgindo. Olha aqui, ó, a imagem aqui. Aqui é a imagem, por exemplo, de uma indústria automobilística. Toda ela, ó, automatizada, ó, toda ela automatizada. Aqui, por exemplo, na Bahia, lá na Bahia, tem a indústria da Ford. A indústria da Ford, por exemplo, ela é considerada o que a gente chama na história, na geografia, de indústrias fantasmas. Por que, Jurubeba, indústrias fantasmas? Porque elas não possuem homens trabalhando. A fábrica, ela é toda ela através de braços mecânicos, automação, braços mecânicos, robôs controlados por quê? Por computador. Aqui não vai ter o operário praticamente, vai ter o engenheiro da computação, o engenheiro de produção na sua sala, no ar-condicionado, trabalhando aqui através do comando para as máquinas. É assim a partir de agora. Só que aí, aluno, já existe a 4ª Revolução Industrial, o que é chamado de Revolução 4.0. Essa Revolução 4.0 vai ter como características aí século XXI, né, atual, século XXI, ainda Estados Unidos, ainda Europa, ainda Japão.
E aqui, alunos, veja só, quais são as características principais? As máquinas inteligentes, máquinas que são obedecidas pelos algoritmos, tá certo? Algoritmos. Que nesse caso, as máquinas, elas são operadas pela inteligência artificial. Alunos, são os aplicativos que nós conhecemos. Os vários aplicativos, hoje em dia, você consegue telefonar. Vocês que são médicos vão entrar nessa parte da Revolução Industrial. Hoje em dia, tem pessoas que telefonam, os hospitais de São Paulo já têm isso, as pessoas telefonam e, através da inteligência artificial, aquela pessoa, aquele paciente vai dizendo os sintomas que está tendo e, através da inteligência artificial, a pessoa é medicada. A pessoa recebe orientação médica através da inteligência artificial. No Hospital Albert Einstein, 80% dos casos das pessoas que ligam são resolvidas através da inteligência artificial. Eu vou repetir, 80%. Então, alunos, isso aqui é a Revolução 4.0. A importância dos dados. Hoje, quem domina o mundo não é mais quem tem armamento, como era no século XX, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria. Não é. É quem tem o controle dos dados cibernéticos. Quem está aí avançando é a China. A China já possui, internet 5.0. Estados Unidos ainda não lançou internet 5.0. Só os celulares produzidos na China que vai ter internet 5.0. Olha o domínio disso. Para a área militar, por exemplo, informações. Geração de energia menos poluente. Ainda então tem a energia solar, a energia eólica. Então, robótica é o que vai dominar. Olha aqui, robôs aqui, Olha aqui, inteligência artificial. Hoje tem aplicativos que acendem a luz, que ligam o ar-condicionado. Então, através do celular, hoje a gente consegue fazer isso do celular, da palma da nossa mão. É a Revolução Industrial 4.0. E alunos, aqui, outro tópico que pode cair bastante na prova da Consultec é justamente as consequências da Revolução Industrial. Então, uma consequência vai puxar a outra. Repare se uma consequência não puxa a outra. Devido à Revolução Industrial, vai existir o êxodo rural. As pessoas saindo do campo para a cidade. Lembrem-se, as pessoas estão perdendo emprego, porque agora, de vez de estar fazendo um processo de cultivos agrícolas, agora é criado ovelhas. Essas pessoas sem trabalho no campo vão fazer o quê? Vá, se não tem trabalho no campo, vá, me diga, vão fazer o quê? Cristiano, me responda, vá, você daí. Vão fazer o quê? Vá, me conte. Aí, as pessoas vêm para a cidade. Vem uma grande população para a cidade. Não vai ter emprego para todo mundo. Não vai ter casa para todo mundo. Então, inchaço das cidades. As cidades vão ficar inchadas. Lá na Inglaterra, as pessoas não têm onde morar. Aí, o governo da Inglaterra, para poder esconder essa população pobre, vai criar as work houses, as casas de trabalho, que era pegar a população que morava nas ruas e jogar dentro dessas casas. As work houses. Falta de infraestrutura nas cidades. Falta de infraestrutura. Então, é falta de saneamento básico, falta de moradia, falta de coleta de lixo, falta de emprego, falta de água, de esgoto. Alunos, é muita gente vindo de uma vez só do campo para a cidade. Assista o filme Tempos Modernos. A primeira cena do filme Tempos Modernos é um grande número de pessoas chegando pelas estações de trem para tentar encontrar emprego nas cidades. Olha que importância, surgimento de uma nova classe social, o proletariado, o trabalhador da indústria, o operário. Ou pode vir proletário, ou pode vir operário. Vai haver a consolidação do capitalismo. Então o capitalismo se consolida e agora vai ser chamado de capitalismo industrial. E o poder da burguesia. A burguesia agora é ela que detém o poder, a burguesia. Vai provocar uma corrida neocolonialista. Vai gerar a Primeira Guerra Mundial. Olha que consequência a Revolução Industrial, que ocorreu no século XVIII, vai levar. Vai levar o mundo à Primeira Grande Guerra Mundial lá no século XX. Problemas ambientais vão se iniciar a partir de agora. Problemas ambientais diversos, todos que nós conhecemos hoje. Aquecimento global, o efeito estufa, chuva ácida, tudo vai ser dado o start aqui na Revolução Industrial. Agora é o seguinte, aluno, eu queria voltar para cá.
eu queria trabalhar com vocês uma situação que a prova da UNIT já pediu, que é essa daqui, ó. Pare só. As condições de trabalho dos operários eram péssimas, né? Eram péssimas. Aí você me pergunta bem assim, Jurubeba, esses trabalhadores vão aceitar essas péssimas condições de trabalho? Não, eles vão resistir. E aí, alunos, vai surgir naquela época um movimento chamado de ludismo. Um operário chamado Ned Lud vai liderar outros operários a fazer um movimento de quebra-quebra das máquinas. O que é que eles imaginavam? Eles diziam bem assim, olhe, Ned Lud, né, por exemplo, olhe, operários, as nossas péssimas condições de trabalho, nossos baixos salários, nossas longas jornadas de trabalho, o culpado são as máquinas. Lembra? Antes dela nós não tínhamos isso. Então, quando surgem as máquinas, nós passamos por essas péssimas condições. Então, o culpado de nós passarmos por isso é a máquina, falou Ned Lud. E aí eles se uniam e saíam invadindo as fábricas, quebrando as máquinas. Mas, aluno, me responda, me responda. Aqui eu tenho uma televisão, uma Smart TV, aqui eu tenho, olha, uma Smart TV. Ela é a culpada por eu, como professor, por exemplo, trabalhar durante 12, 14 horas por dia, por eu receber um baixo salário? Não, porra. A máquina tá aqui parada, olha. Ela não é a culpada. Quem é o culpado? Charlie. Quem é o culpado? Me conte. Me conte. O culpado, aluno, é justamente o patrão, que paga baixíssimos salários. Então, esse movimento de Ned Lud, por exemplo, ele é um movimento que não tinha cabimento de sair quebrando as máquinas, culpando as máquinas pelas péssimas condições de trabalho. Outro movimento que vai surgir é o cartismo. O cartismo é justamente quando os trabalhadores vão fazer uma carta à mão e vão mandar para o parlamento da Inglaterra. O que é que eles exigiam nessa carta? Eles exigiam duas coisas. Eles exigiam duas coisas, alunos. Primeiro, participação política, eles exigiam. E exigiam também melhores condições de trabalho. Jurubeba, essas reivindicações vão ser contempladas? Não. Na hora da carta, não. Mas ao longo do século XIX, o parlamento da Inglaterra, aos pouquinhos, vai concedendo esses direitos trabalhistas. Aos pouquinhos, em medidas homeopáticas. Então, alunos, o que é que nós acabamos de fazer? Acabamos de estudar sobre a Revolução Industrial. Pegue o seu módulo. Exercita. Você vai perceber que tem muitas questões de Revolução Industrial. Se tem muitas, é porque a Consultec pede bastante. Um beijo de papito, outro beijo de papito, outro beijo de papito. Vamos ficando por aqui. High five!